O programa Caminho do Sucesso, em relação à 39ª Missão Econômica Brasil, China e Japão, elaborou esse programa especial com o tema China Cultural. Tivemos oportunidade a respeito de estar da China em Pequim e naturalmente tomar contato com a cultura milenar chinesa. É uma cultura bastante até misteriosa para muitos enigmática, e que realmente nos deu a oportunidade de ver muito que revela os traços, a característica e a personalidade do povo chinês. Assim, membros da delegação desta missão econômica que esteve tomando contato com a cultura chinesa serão entrevistados, parte delas, para que realmente dê sua opinião e naturalmente as suas considerações a respeito. Então vamos neste momento para as entrevistas, na qual nós teremos oportunidade de ouvir o professor Cláudio Ferdinandi do Sesumar, o deputado de Shimori. Na verdade, foi o nosso dirigente dessa missão econômica, mas não esteve conosco na China por ter ido direto para o Japão. Mas tivemos também a presença do nosso companheiro Maurício Geller, de Paranavaí, empresário, e também o senhor Shinichi Ueta, que foi, em verdade, uma espécie de tradutor da língua japonesa e um dos membros coordenadores desta missão econômica. Assim, então, vamos partir para as entrevistas dessas três personalidades que vão dar suas impressões sobre a China cultural. Então, veja bem, os senhores da delegação estiveram lá na China. Eu gostaria inicialmente que desse uma opinião sobre a muralha da China, que, segundo a história, demorou cerca de 1.700 anos para ser construído. E ela possui aproximadamente 8.850 quilômetros de extensão. Bem, após visitá-la, qual é a opinião dos senhores a respeito da muralha da China? Bem, desde criança eu sempre fui muito aficionado à história e lia nos livros de história, fazia parte dos estudos, que a muralha da China era uma das 7 maravilhas do mundo. Eu sempre alimentei o ideal de um dia conhecer, e estive lá, fiquei encantado, porque realmente é uma obra espetacular. Seria quase inviável nos dias de hoje fazer coisa parecida. Ela assombra realmente quem a conhece, e nos remetendo no tempo, a gente pode verificar que os homens do passado foram realmente gigantes da história e construíram coisas que ficou perpetuada para todas as gerações que virão pela frente. A China é um país continental e realmente tudo que eles fizeram no passado é muito grande. A muralha é uma delas e realmente é admirável a persistência, a coragem de várias dinastias construírem aquela obra maravilhosa. E eu fico mais admirado porque, depois de 1.700 anos, a obra continua prestando serviço ao público, né? Sendo uma grande atração turística do mundo, e isso gerando ainda renda para o Estado, né? Isso é coisa fantástica que seria difícil de nós vislumbrarmos. Bom, nos chamou muita atenção o tempo de construção, o seu tamanho e principalmente a função que os chineses tiveram na construção da muralha. No seu tempo, obviamente, que era para resguardar o seu patrimônio, o seu povo. E hoje ver tantas pessoas indo visitá-las, não só do mundo como um todo, mas principalmente os próprios chineses. Isso me chamou muita atenção porque nós somos num dia onde nós imaginávamos que poderíamos ter poucas pessoas visitando e, ao contrário, lá nós vimos aquela multidão visitando a muralha da China. Isso realmente chamou a atenção do grupo como um todo e, obviamente, que ficou marcado na nossa vida, exatamente porque
a gente imagina como sendo uma das grandes maravilhas do mundo e que só os turistas internacionais é que lá iriam. E ao contrário, nós vimos o povo chinês indo visitar o seu patrimônio histórico. Isso realmente é um marco para a missão como um todo. Bem, os senhores também tiveram oportunidade na China visitar a cidade proibida de Beijing. O que é que mais marcou e impressionou na cidade proibida? O que mais me impressionou foi a sua construção em si e também uma maior explicação daquilo que sempre se falou como as geishas. Ali na China nós verificamos que as mulheres, filhas de pessoas muito ligadas à corte, elas participavam de uma vida nessa cidade sagrada e ali se preparavam para se tornar esposas ideais. Então aquilo que para nós a história ensinou como fosse as concubinas do imperador, na verdade eram mulheres que estavam ali passando por um treinamento e se preparando para ser esposa de jovens que também pertenciam à corte. Então não eram verdadeiras pessoas no sentido de hoje, concubinas do imperador. Na verdade eram moças de famílias nobres que se preparavam. E quando diz que o imperador teve 5.000 ou 7.000 concubinas, na verdade eram moças dessas famílias que estavam ali já exatamente se preparando, e quando atingia a maturidade, estavam preparadas, eram diplomadas, então aptas a contraírem matrimônios para serem esposas ideais, contrariando aquilo que sempre a história nos ensinou, que as concubinas eram amantes do rei, que não é bem isso. Igualmente muito grande, muito espaçoso, muito faraônico, né? Milhares e milhares de pessoas vivendo lá, confinados. São atitudes que não dá nem para imaginar nos dias de hoje, mas eu acho que era a forma de isolamento, forma de elevação, valorização da monarquia, né, da China. Então, talvez na época era válida, né? Hoje nós estivemos visitando as dependências e ficamos bastante impressionados pela valorização de quem é o líder, quem é o imperador, né? Diferente nos dias de hoje, que as autoridades talvez tenham muito menos consideração do que aquela época. A China como um todo, ela é marcante, não só pelas suas belezas naturais, por seus patrimônios, pelas pessoas, pela multidão. Nós irmos num país, conhecermos um país com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, realmente é muito marcante. Em todos os ambientes que fomos, obviamente que a multidão era muito grande. E obviamente que na Cidade Proibida não foi diferente. Fomos fazer essa visita num domingo de manhã e lá encontramos uma multidão de pessoas visitando também uma área muito grande na capital, Pequim, e que eles têm uma devoção muito grande, exatamente por ser essa cidade proibida aberta hoje para a população visitá-la. E ver a magnitude, a complexidade da construção, a obra em si feita, é realmente um marco que nos deixou bastante entusiasmados e felizes de poder visitar e ter essa abertura de conhecer o tanto que o povo chinês se preocupou em manter essa cidade proibida, que realmente a própria palavra diz. É uma cidade encostada dentro da capital Beijing, né? E que dá toda essa magnitude do povo chinês. Bem, também nós sabemos que culinária também é cultura, né? Vamos falar um pouco então da culinária chinesa. Pato laqueado, espetinho, diversas outras iguarias chinesas. O que o senhor tem a comentar? Bom, o pato lasqueado, na verdade, é delicioso.
É um pato, como pato em qualquer lugar do mundo é pato, mas ali ele é cozido no mel e é servido em lasquinha, muito saboroso. Agora, popularmente tem também ali nas feiras livres, as barraquinhas, com outros tipos de iguaria. Ali se come, como diz, eu ouvi alguém dizendo, na China, o que tem 4 pernas só não se come cadeira e mesa. No mais, se come. Ali se come morcego, eu vi barata, escorpião vivo no espetinho, Cavalo marinho. o casulo, a larva do casulo, cavalo marinho, o ovo chocado, ele é quebrado e aí o pintinho ainda feto é feito sopa disso aí. Bem, mas isso aí é mais para o pessoal adaptado, para os chineses que transitam e precisam fazer refeições rápidas. Mas é evidente que para o turista existem restaurantes com um cardápio ocidental e também os pratos orientais que não têm essa conotação. São comidas mais adaptadas ao nosso gosto e ao nosso visual. Mas é muito importante e satisfez a curiosidade de todos. Na China, talvez por questões de tradição e tendo em vista a fome que passaram no passado, eles foram levados a comer ratos, tudo isso é comida. E temos que compreender a história para poder entender os fatos como hoje acontecem. Realmente, na nossa viagem, nós tivemos várias oportunidades de saborearmos diferentes pratos, né? Na verdade, os pratos de Pequim é diferente da nossa culinária chinesa, porque a nossa culinária veio lá de Canton do Sul. O nosso prato chinês é cantonês. E o que nós apreciamos é o prato pequinês. Então os molhos são mais escuros, né? Eu estranho um pouquinho o prato pequinês. Mas realmente o pato laqueado é uma coisa fantástica, né? É uma coisa muito bem elaborada, muito saborosa. A gente tem uma rejeição, nós brasileiros, né? Não comemos muito pato, né? Mas foi muito boa a experiência de comer o pato laqueado, só que os espetinhos eu caí fora, não tive coragem de encarar. A começar pelos pratos típicos chineses. Muito se fala no mundo das suas particularidades e das suas especialidades. Obviamente que nós conhecemos o pato laqueado, conhecemos a sua história e não poderíamos deixar de ir à China e não provar esse prato tão famoso. E realmente ele é tudo isso que nós conhecemos pela sua história. Ele é um pato preparado com mel e vinagre e assim pincelado antes de ser colocado ao forno, e isso dá o nome dele de pato laqueado. Ao chegar à nossa mesa, ele é lasqueado em fatias e nós tivemos a felicidade de comer esse prato num momento muito especial. De tanto que eu gostei, eu fui na outra noite, obviamente, comer novamente, porque realmente ele não é só historicamente muito bem conceituado, como também verdadeiramente um prato muito especial. As outras iguarias nós também vimos, conhecemos, tivemos até a vontade de experimentar. Mas como era muita gente na fila para aquilo comer, nós deixamos para um outro momento. Por quê? Entendemos também que todos aqueles espetinhos, todos aqueles seres vivos que os chineses comem, ele é muito mais cultural e muito mais regional de alguns povos que vivem no interior e não, obviamente, que dos chineses que vivem na capital, Pequim. Mas, claro, como tudo é cultura e obviamente que eles mostram isso ao mundo de que é importante conhecer tudo aquilo que nós vimos, nós não poderíamos deixar de ver. Só que impacta muito para a nossa cultura ocidental essa comida oriental. Então nós tivemos que apreciar com os olhos, mas não apreciar com a boca. Isso realmente deixou muito marcado para nós também e que, obviamente,
conhecendo a sua cultura, conhecendo a sua história, vimos que realmente essas iguarias são específicas de um povo, não de toda a complexidade do povo chinês. O que os senhores acharam da famosa cerâmica e também da seda chinesa, que ela é mundialmente conhecida, né, em todo o universo? Bom, a cerâmica é coisa fantástica. Perdemos aí algum tempo conhecendo todo o processo da construção de um vaso. A paciência do povo chinês, como é conhecido, o chinês é um povo paciente, e ali na construção, na fabricação de um vaso, realmente a gente pode verificar que cada lasquinha é colocado individualmente, colorido individualmente, é um trabalho artesanal de muita paciência. Por isso que é um vaso muito valorizado. Quando nós vemos assim, falando o vaso Ming, por que custa tanto? Qualquer vaso chinês feito à mão custa tanto, porque são muitas e muitas horas de mão de obra especializada empregue na fabricação de um vaso. E com relação à seda, é fantástica. Nós tivemos a oportunidade de visitar uma fábrica de seda e ali até eu comprei uma gravata muito bonita, vermelha, com desenhos chineses e as roupas de cama. No final, a China sempre foi conhecida como uma fabricante de seda. Tinha até a rota, na Idade Média, a rota da seda, que saía da China e ia para a Europa. Realmente é um espetáculo à parte, vale a pena conhecer essas duas fábricas, cerâmica e a seda da China. É encantador. A visita à cerâmica foi muito interessante porque ali demonstra a paciência oriental. O Oriente, os povos do Oriente são muito pacienciosos, muito cautelosos, muito projetistas. E ali está uma demonstração, né? Um artesanato que leva muito tempo para ser elaborado e que realmente é famosa no mundo por isso, né? Nós devemos aprender alguma coisa, sim, desta viagem, de nós sermos um pouquinho mais pacienciosos para projetar, para elaborar algum produto. É verdade. E impressionante que ao conhecer uma fábrica de cerâmica chinesa, nos deu a dimensão de tudo aquilo que nós imaginávamos conhecendo a história chinesa e essa capacidade de criação dos chineses. É muito marcante para nós entendermos de como ela é fabricada, porque nós aqui no Brasil, quando nós víamos a porcelana chinesa, não tínhamos a ideia da complexidade que é para produzir essas peças. Além da sua beleza física, ela tem toda uma estrutura de fabricação que demanda muita mão de obra, e mão de obra especializada, e mão de obra preparada, porque aquela cerâmica, ela é toda feita à mão. Isso é marcante porque a pessoa coloca pecinha por pecinha em bronze e depois essa peça passa por várias etapas de pintura, por várias etapas de queima, várias etapas de polimento até chegar ao seu final. Além de, obviamente, ter a beleza, tem também o seu custo e ele, obviamente, que tem que ser pago exatamente por conta dessa complexidade que envolve a sua fabricação. Me chamou muito a atenção esse fato porque imaginávamos que fosse como a porcelana no Brasil, simplesmente fabricada em barro, queimada, polida e colocada à venda. Lá na China é diferente. Por isso que a porcelana chinesa é tão famosa e tão conhecida no mundo. O segundo ponto da seda também chamou a atenção de todos nós. Nós que vivemos numa região onde se produz o bicho da seda, mas não temos a ideia de que pode ser produzido com ela, vimos lá todo o processo de fabricação da seda e, por consequência, os produtos acabados. E nós, os brasileiros, que fazíamos parte dessa missão, fizemos questão de comprar por preço
muito mais em conta do que no Brasil e trazermos para cá e podemos perceber o quanto é boa a seda chinesa. Isso foi também um marco assim bastante forte que ficou no grupo. Todos que lá estavam fizeram questão de comprar um pouco da seda chinesa para trazer para o nosso país e mostrou a nós o que realmente é a sua qualidade. Para encerrar esta parte da China cultural, eu gostaria que os senhores fizessem um comparativo do modo de vida chinês com o modo brasileiro de viver. E também quais as perspectivas para o futuro da China e as impressões finais desta viagem maravilhosa à China. Bom, você só pode conhecer o estilo de vida de um povo no momento presente se você conhecer a sua história. Não tem como avaliar aquilo que se faz hoje sem conhecer como faziam no passado. O chinês é um povo muito numeroso, né? Na verdade, quando você anda, é uma massa humana que está do seu lado, é quase 1 bilhão e 400 milhões de seres, é muita gente. E o chinês teve uma vida no passado muito condicionada às necessidades básicas. Hoje, quando nós tínhamos uma história, uma visão sobre o comportamento político do líder Mao Tse-tung, mas você, estando ali, conversando com o chinês, você percebe que, apesar das reformas, como nos foram informadas, e o comportamento político desse líder, Mao Tse-tung, ele, para os chineses hoje, é um verdadeiro Deus. É porque partiu dele todas as reformas que tiraram a China daquele mundo desconhecido e de muito sofrimento e colocaram hoje a China numa condição muitas vezes melhor do que viviam no passado. Então, o chinês é um povo feliz, um povo muito sério, um povo que faz as coisas com muita responsabilidade e parece que eles estão preparados realmente para um futuro muito promissor e acredito que isto realmente vem conhecer e pelo passado e pelo seu esforço eles são até merecedores disso. Eu acho que a China está no auge da sua expansão econômica e junto o povo chinês está subindo de categoria, está melhorando as suas rendas e melhorando a sua vida. Eu acho que a China tem muito a oferecer em produtividade, porque o povo é muito trabalhador, é um povo que precisa de trabalho. Eles produzem bons produtos hoje, antigamente não era assim, mas hoje eles produzem bons produtos e economicamente está, vamos dizer, atrapalhando já com seus produtos no mercado mundial. Nós achamos que tudo isto é perseverança da cultura chinesa, aquela cultura milenar que vieram do passado até hoje, reflete no modo de trabalho, modo de produção e modo de vida deles. O que eu admiro muito nos chineses também é a capacidade de venda. Eles são muito persistentes. Dr. Yamazaki, o senhor lembra no comércio da China como é que eles são? Eles correm atrás da gente, pegam no braço e tentam vender o seu produto. São insistências, perseveranças que nós japoneses ou brasileiros, nós não temos isso. O cliente fala, não quero, e você sai da loja e ninguém vem atrás. Ali na China, eles vêm atrás. Veja bem, hoje nós temos, se não me engano, que o deputado Ishimori fez a sua palestra, na sua palestra disse que tem mais de 5.000 empresas japonesas produzindo na China. E aqui no Brasil nós temos 500 ou 600 só. Mas isso devido à capacidade dos chineses venderem o seu território, o seu país, ao país japonês. Eu tenho a certeza disso. E nós devemos aprender muito com o povo chinês, né? Esta perseverança comercial que eles têm. Primeiro, pelo ponto de vista de estrutura física de um país para com o outro. O Brasil, com 200 milhões
de habitantes, com a área territorial próxima da área territorial da China, e eles, obviamente, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Sendo que grande parte da China são morros, montanhas, e nós, o Brasil, com toda essa planície e essa capacidade de produção. Bom, olhando por um lado de produção, obviamente que nós sabemos que a China produz tudo o que o mundo produz, com preços altamente competitivos, por conta da sua mão de obra, que é o custo muito menor do que os outros países. Outro lado também é a sua carga tributária, muito inferior à carga tributária do nosso país. Isso nos chama atenção, por isso que as coisas são tão baratas naquele país. Por outro lado, olhando a China como um país competitivo em relação ao Brasil, nós podemos dizer de que jamais conseguiremos chegar ao nível da China por conta de tão grande é a nossa carga tributária, os nossos custos trabalhistas, enfim, tudo aquilo que envolve o mercado de trabalho. Saí da China impressionado com a população, com a quantidade de povo que se via em todo e qualquer lugar que andamos. Fiquei impressionado com toda a cultura e a forma com que eles preservam. Chamou-nos a atenção também o Centro Olímpico, onde foi construído para as Olimpíadas e que nos marcou o cubo d'água, o ninho dos pássaros, enfim, toda aquela beleza construtiva que eles fizeram. Também os apartamentos onde os atletas ficaram, que hoje foi vendido para a população chinesa, que pôde adquirir esses apartamentos. E o que impressionou é que eles construíram uma montanha no Centro Olímpico para mostrar o porquê que a China tem tanta montanha. Quer dizer, isso realmente impacta e mostra o quanto esse povo tem a capacidade de criar, de desenvolver, de fazer acontecer exatamente pela sua capacidade criativa e, obviamente, profissional de fazer as coisas acontecerem. O programa Caminho do Sucesso teve a oportunidade de ouvir depoimento de membros da delegação da Missão Econômica Brasil, China e Japão a respeito da China cultural. Foi possível falar sobre a culinária chinesa tão famosa. Foi interessante as considerações a respeito da seda chinesa, que já é algo milenar desde antes da navegação, das grandes navegações que circularam pelo mundo todo. Falamos sobre a cerâmica. Muita gente nem imagina que a cerâmica chinesa, aqueles desenhos, aqueles detalhes, são feitos pontualmente, manualmente, pintado um por um artesão. Na verdade, é uma verdadeira obra de arte. Também o famoso pato laqueado. Olha, as iguarias como os espetinhos chineses. Esse espetinho realmente, caro telespectador, vocês terão oportunidade um dia se for lá, mas estarão vendo aqui nas fotos. Tem um espetinho de todo tipo. Cavalo marinho, escorpião. O pessoal come, por exemplo, qualquer tipo de animal. Come cobra, come lagarto, come esse cachorro. Come-se todos os tipos de animais que tenha sangue circulando. É bastante interessante, mas é uma questão de costume. O pato laqueado realmente é o chamado também pato, na verdade, pato de Pequim. É realmente uma iguaria, um prato especial mundialmente conhecido. Tivemos também assistindo ali, na verdade, na Muralha da China. Que obra fantástica, obra milenar, uma obra para a posteridade. Ali está, não um monte de concreto, mas sim uma boa parte da história do povo chinês. Na verdade,
milenarmente aquilo que o povo viveu séculos e séculos atrás, milênios atrás, e também para o que servia, como proteção e segurança. Também foi interessante essa questão da cidade proibida. Também o depoimento que nós ouvimos, que aquilo não era como muita gente pensava em concubina, em algo de relação extramatrimonial, mas sim era uma questão cultural, na verdade, do imperador, onde havia uma cidade dentro da cidade. A cidade proibida de Pequim é, na verdade, uma cidade do imperador, onde lá tem vida própria e dentro da cidade de Pequim. E também um dos imperadores que dizem que teve 14 mil concubinas, não é a concubina no sentido que nós sabemos. Na verdade, são 14 mil jovens que foram escolhidas, que poderia se tornar efetivamente uma concubina ou mãe de um futuro herdeiro do imperador, mas que muitas delas, melhor, nem chegavam a conhecer o imperador pessoalmente. Então realmente é interessante, unindo o pássaro, muitas coisas que nós vimos, as flores que encantam toda Pequim. Interessante que as flores que os senhores vão ver, elas são trocadas por estação. E toda a cidade de Pequim, em todos os parques públicos e todas as áreas públicas, tem flores encantando toda a cidade. Realmente foi uma lição de vida e uma lição para todos nós, governantes, homens públicos, não só do Brasil, como de todo o mundo. O programa Caminho de Sucesso despede-se e esperamos ter contribuído um pouco com o conhecimento de cada um que está nos ouvindo, com este número especial que denominamos de China Cultural, que é também um dos pontos do Caminho do Sucesso. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.